Oi, gente. Meu nome é Sabrina e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o Brexit, que é aí o rompimento da Inglaterra, do Reino Unido, com o movimento da União Europeia. E a gente vai tentar entender um pouquinho o que é isso e quais as causas disso. O que é? A União Europeia é o processo de integração entre países mais avançado atualmente, né? E o Brexit foi a saída do Reino Unido desse processo. Então, vamos por partes. A União Europeia ela é um conjunto de países, tá? Que tem um movimento de integração, ou seja, um movimento de conexão, de relação muito elevados, que vão além das questões econômicas. Então, abarcam questões econômicas, políticas, sociais, tudo isso, educacionais, tudo isso, esses países juntos, eles lideram, né? Eles formaram um bloco e tomam essas decisões juntas. E esse é o movimento mais avançado de integração, porque a gente tem alguns que não são tão avançados, como o Mercosul, né? E o Mercosul ele não é tão avançado igual a União Europeia por conta da sua quantidade de países, por conta da relação entre os países, tudo isso. Então, a União Europeia ela é a organização mais avançada no quesito integração. Ela tem um parlamento europeu, ela tem tudo, né? E o Brexit foi a saída do Reino Unido nesse processo, né? E isso é muito importante porque a gente vê a União Europeia como o processo mais avançado de integração, e ao mesmo tempo a gente vê um grande país com uma enorme relevância, que é o Reino Unido, saindo desse processo. Então isso nos faz questionar sobre a eficácia e o andamento que está tendo a União Europeia. E aí nós vamos perguntar quais os países são envolvidos, né, nesse fenômeno do Brexit. Aqui eu estou falando não da União Europeia, eu estou falando do Brexit. Diretamente, todos os países que formam a União Europeia são afetados e o próprio Reino Unido. Mas o que a gente tem que ressaltar é que a União Europeia ela tem muitos acordos com todos os países do mundo. Então, indiretamente, todo o mundo, literalmente todo o mundo, foi envolvido pela decisão do Brexit, pela decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. E a gente vai ver por que esse movimento influenciou todo mundo, todos os países do mundo. Primeiro, vamos entender as causas que levaram ao Brexit. Primeiro, a ascensão da extrema-direita. O que a gente tem que entender aqui? A extrema-direita ela é um pensamento que traz consigo maior protecionismo no Estado, e para um Estado ter um maior protecionismo, consequentemente, ele vai ter que se isolar, né? Consequentemente, ele vai ter que cortar relações com alguns países, com blocos, tudo isso para se proteger no pensamento da ascensão da extrema-direita que eu estou dizendo aqui do Brexit. E, de alguma forma, essa extrema-direita, ela alegava que a União Europeia tirava muito poder do próprio Reino Unido, de tomar as suas decisões econômicas, sociais, políticas, tudo isso. Falava que a União Europeia era uma espécie de retrocesso da política do Reino Unido. Então, tudo isso, essa extrema-direita pregava. Né? Eles fizeram alguns plebiscitos, né? Teve o primeiro e teve o segundo oficial. E nesse plebiscito foi o povo, né, escolheu sair do Brexit. É importante trazer aqui alguns pontos, porque a gente tem a ascensão dessa extrema-direita que vai impactar no Brexit. Mas por trás da ascensão dessa extrema-direita, a gente tem 3 outros fatores importantes de serem entendidos, para a gente entender por que essa extrema-direita veio tão forte, com os pensamentos tão duros, né? A gente tem uma insatisfação econômica,
né? A gente tem, então, uma estagnação, um retrocesso mínimo da economia do Reino Unido. Então, a gente tem aí uma insatisfação econômica de estarem ficando pobres, tudo isso. E aí vale lembrar que o Reino Unido, ele não adotou o euro, né? O Reino Unido, ele continuou com a sua moeda, que é a libra esterlina. Então, aí a gente já via um pouco um afastamento do Reino Unido desde quando ele entrou na União Europeia. A gente já via que o Reino Unido ele queria manter algumas coisas, alguns pontos como sendo cruciais e ele tomar suas próprias decisões. Então, a gente tem insatisfação econômica, que pode ter sido gerado pelo fato de que o Reino Unido não adotou o euro, assim como todos os outros países da União Europeia, o que gera você ter uma diferenciação de valorização de moedas, né? A gente tem a questão do desemprego. O nível de desemprego no Reino Unido aumentou muito, mas não necessariamente por conta da União Europeia. Mas o que acontece? A União Europeia proporcionou uma facilidade na movimentação de refugiados pelos países que aderiram à União Europeia. Dessa forma, muitos refugiados entraram na Inglaterra e na Irlanda também, nos países do Reino Unido. E o que acontece é que, de certa forma, o pensamento da extrema-direita é de que esses refugiados tiraram os empregos dos próprios britânicos. E isso é muito importante de ser levado em consideração, porque essa facilidade de entrada e saída de indivíduos, ela vem do espaço Schengen, que foi um acordo aí feito pela União Europeia, né, entre os seus países. Então, de certa forma, a culpa do inchaço do Reino Unido por refugiados e esses refugiados estarem tomando os empregos dos britânicos foi um motivo no qual teve a ascensão da extrema-direita, porque para esse grupo, o que aconteceu, a culpa do Reino Unido ter aumentado seu nível de desemprego e ter esses refugiados foi devido às negociações, aos acordos existentes para com a União Europeia, né? E por detrás disso, se a gente juntar a insatisfação econômica, que é a desvalorização da moeda, tudo isso, mais o desemprego, a gente vai gerar os fatores sociais. Porque os fatores sociais começaram a ser utilizados pela extrema-direita para justificar a saída do Reino Unido na União Europeia. Ou seja, era um grupo que falava que a gente perdeu muito da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar econômico, da política, a gente tem que tomar posições políticas igual aos outros países, que não necessariamente é a nossa posição. Tudo isso começou a gerar uma comoção social muito intrigante, né? E aí esses três fatores geraram a ascensão da extrema-direita, no que culminou no Brexit. E quais as consequências no Brexit? O retrocesso no processo de integração europeu, né? Porque a gente tem a integração europeia, a União Europeia, como sendo um movimento mais avançado e mais sólido de integração do mundo. E a partir do momento em que você tem um país do tamanho do Reino Unido insatisfeito com essa integração e querendo sair, a gente tem aí um momento de reflexão do que estaria dando errado nessa integração europeia, né? Se a gente parar para pensar numa análise conjuntural e não interna do Reino Unido, mas uma análise conjuntural dos países europeus, né? Para você ter uma saída de um país do porte do Reino Unido, alguma coisa em algum momento estava dando errado aí nessa integração europeia. Como o Reino Unido sai da União Europeia, o Reino Unido ele vai ter que renegociar todos os tratados que ele tinha com outros países através da União Europeia. Vamos por partes. Atualmente, o Mercosul e a União Europeia fecharam um acordo. E o que é importante a gente ressaltar aqui? Se o Reino Unido ele não faz mais parte da União Europeia, o Reino Unido ele não tem acordo com o Mercosul.
não sei se deu para ficar claro, mas a partir desse momento em que o Reino Unido sai da União Europeia, o Reino Unido ele tem que renegociar novamente um outro tratado com o Mercosul, que não necessariamente é um tratado que vai passar, não necessariamente é um tratado que vai ser fácil de negociar e nem é um tratado que vai ser igual ao da União Europeia. Então é importante a gente ressaltar isso, que o Reino Unido ele vai ter um esforço político e diplomático muito grande para renegociar esses tratados aí, que foram firmados entre a União Europeia e outros países ou blocos, no qual o Reino Unido fazia parte, né? E a gente tem, então, eu tinha falado da questão do protecionismo, pregado pela ascensão da extrema-direita. E com esse protecionismo, a gente tem uma falta de conexão econômica do Reino Unido com o mundo. Por quê? Até um país renegociar um tratado, tudo isso, aquele país ele vai estar isolado de ter relações econômicas com outros países. Até que aquele acordo ele seja firmado, ele seja ratificado, tudo isso. Então, temporariamente, você tem um isolamento do Reino Unido com o mundo muito grande. E isso pode gerar efeitos contrários na economia do que o Reino Unido buscava, né? Porque você tem a União Europeia, no qual ela negocia acordos como um bloco inteiro. Então, o peso de negociação é muito maior, porque você tem muitos mais países negociando, muito mais produtos para trocar, você tem muito mais questões a serem tratadas. E, às vezes, em grande parte, você tem muito mais benefícios do que você renegociar sozinho. Igual vai ser o caso do Reino Unido, que vai ter que renegociar esses tratados com outros países. Então, é muito importante a gente deixar isso muito claro, que o esforço diplomático que o Reino Unido vai fazer, e já está fazendo, é um esforço muito grande, é um esforço extremamente custoso, é caro, mas é a consequência aí que o Brexit fez sobre o Reino Unido, né? Então a gente tem um Reino Unido mais isolado do mundo, a gente tem um Reino Unido tendo que renegociar muito mais tratados e um processo de integração europeu que passa a ser questionado, né? Passa a ser questionado aí da sua eficácia e se está abrangendo as necessidades de todos os países que estão nesse processo de integração. E aí eu trouxe um pouco do andamento, né, como que tá, porque não é simplesmente um país virar e falar, eu vou sair, né, tem toda uma burocracia envolvida por trás. E aí a gente tem o referendo, né, que foi em 23 de junho de 2016, onde foi votado a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente tem negociações e discussões que vêm desde 2017, e em janeiro de 2020 teve a saída oficial do Reino Unido, né? Mas o Reino Unido ele vai continuar em negociações aí com outros países, negociações com a União Europeia, tudo isso até o fim de 2020, né? E vale lembrar que esse é o cronograma sem levar em conta a pandemia. Então pode ser que com a pandemia do coronavírus esse cronograma atrase um pouco, né? Que essas negociações aí do Reino Unido com a União Europeia sobre alguns tratados, alguns pontos que ainda não foram discutidos, e negociação do Reino Unido com outros países, pode ser que elas sejam atrasadas. E aí a gente tem mais isolacionismo do Reino Unido em relação ao mundo, né? Então é uma relação muito complicada de tratar. Mas o andamento em geral, lógico que tem alguns pontos dentro dessas datas, né? Teve outras discussões no qual o Reino Unido falou que ia voltar para trás e voltou, tudo isso, mas em geral o quadro é esse. Oficialmente o Reino Unido saiu da União Europeia em janeiro de 2020, mas mantém negociações até o fim deste ano. Quais são os impactos para o mundo, né? Impacto. Todo mundo, mais o Reino Unido, vão ter que renegociar tratados. Vão ter que sentar à mesa para discutir. E o que isso impacta? Isso impacta em poder político e diplomático, porque é muito custoso você manter uma delegação diplomática e política
para negociar um tratado ou um acordo que já estava negociado. É muito mais custoso, porque você não tem todo o poder de barganha que você tinha quando estava junto com outro bloco. E aí eu já puxo para os impactos econômicos. Por quê? Você tem um país muito mais isolado, um país que não tem contato econômico com muitos países do mundo. Você tem um país que vai ter que renegociar os acordos e não necessariamente nessa renegociação vai ser um país que vai conseguir estabelecer o seu grau de importância ou a sua agenda. Às vezes vai ter que aceitar alguns pontos para poder fechar os acordos. Não tem todos os benefícios que os acordos que a União Europeia já negociou tinham. Então tem muitos impactos econômicos, que no final vão gerar o quê? Um elevado valor da libra esterlina. Né? Você tem uma valorização muito grande da libra esterlina e com isso você tem uma série de outras coisas, que é a diminuição no turismo, porque a moeda fica muito cara para as pessoas viajarem, alto custo de vida, altos salários, tudo isso e vai gerar um impacto econômico muito forte no Reino Unido. Mas, oficialmente, agora, esse estado está fora da União Europeia. E vale a gente pensar aí e ver como vai ser o andamento em 2021, tanto da União Europeia quanto do Reino Unido, para a gente ver aí como realmente vai se dar esse fim, se as negociações vão ser maléficas ou benéficas para o Reino Unido e para a União Europeia. Então, tem muitas questões ainda que devem ser levantadas.